Agora é hora da política aqui no SBT Meio-Dia. O Cláudio Prisco Paraíso já está com a gente aqui e a gente vai começar com, mais uma vez, falando com relação à soltura do ex-presidente Lula, que está repercutindo ainda com relação à prisão em segunda instância. Prisco, boa tarde. Boa tarde, Fernando. Na verdade, sobre a soltura falamos já na sexta. O que se observou no fim de semana foi uma grande polarização no Brasil entre Jair Bolsonaro e Lula da Silva. Ou seja, o governo atual passa a ganhar efetivamente um oposicionista, que não terá vida fácil, não. Mesmo lá no Norte e no Nordeste, terá dificuldades de circular, porque a sua popularidade não é mais a mesma do passado. E Jair Bolsonaro também está acionando o ministro Sérgio Moro para também reagir aos ataques de Lula. Moro, que tem muita popularidade no país e, como magistrado, foi quem deu a sentença para a prisão de Lula. Mas falando em magistratura, Fernando, vamos, Cris, ao primeiro telão. Otto von Bismarck, o chanceler de ferro, o principal estadista alemão do século XIX, que reunificou o país. Abre aspas, com leis ruins e juízes bons, ainda é possível governar, mas com juízes ruins, as melhores leis não servem para nada. Para refletirmos, próximo telão, Papa Leão XIII, a audácia dos maus se alimenta da covardia e da omissão dos bons. No final de semana não tivemos grandes mobilizações no país. Houve uma convocação, em São Paulo foi expressivo, no Rio relativamente bom, assim como em Porto Alegre, mas não houve uma grande mobilização. Essa que é a grande verdade. Mas, de qualquer maneira, já se observa movimentos muito claros, também no Congresso Nacional. Os governadores de São Paulo e de Minas, os dois principais estados brasileiros, se reuniram e ratificaram posição por prisão na segunda instância, coisa que foi eliminada por decisão do Supremo Tribunal Federal semana passada. Próximo telão. Aqui nós temos uma imagem. Não se reuniam desde 2013, 2012, Luiz Inácio Lula da Silva e José Dirceu. Coincidentemente, curiosamente, foram os dois primeiros a serem soltos depois da decisão do Supremo Tribunal Federal. O Conselho Nacional de Justiça fala em 4.900 presos que serão libertados. Juristas renomados falam em 150 mil prisioneiros que ganharão as ruas. Mas os dois primeiros aí estão. A foto é emblemática. Mostra aqueles que, durante 40 anos do PT Trabalhadores, foi criado em 79, estamos em 2019, os dois pilotaram o partido pelo menos por 35 anos. Então, a decisão do Supremo teve endereço certo. Próximo telão, que daí temos 4 ilustrações. Aqui Dias Toffoli, cumprimentando Dilma Rousseff, sua companheira. Ao centro, o ministro Marco Aurélio Mello. Depois, ali à direita, o jovem Dias Toffoli, ao lado de Lula da Silva, seu correligionário. Aqui embaixo também com Lula. Ali à direita, embaixo, próximo de Dona Marisa e também com Lula. É isso. Isso mostra a ligação de Dias Toffoli, que no seu voto chegou a dizer, teve o atrevimento, a petulância, a ousadia de dizer o seguinte: olha, a decisão é do Congresso. Sim, porque deixemos bem claro, ao Judiciário cabe interpretar as leis. Foi o que o Supremo fez. O ano passado interpretou de um jeito, esse ano de outro. Ministros que achavam que valia prisão em segunda instância mudaram de opinião. E a Constituição continua a mesma desde 88. Mas muito bem, vamos lá. Ele disse o seguinte, que a Câmara e o Senado podem se manifestar diferente e restabelecer
a prisão em segundo grau, em segunda instância. Pois muito bem, recebo a informação do deputado federal Darcy de Matos, catarinense que integra a CCJ da Câmara, reunião convocada para amanhã às 9 horas. Muitos parlamentares decididos a obstruir tudo no Congresso enquanto não for votada uma nova lei com prisão em segunda instância. A pressão das urnas não foi tão grande, mas no Senado a situação é boa. 43 senadores já são favoráveis, é necessário 49, mas na Câmara são necessários 308. Aí o desafio é maior. Vamos observar o desenrolar dos acontecimentos, as manifestações políticas, mas o fundamental, meu caro Fernando, é que a população vá às ruas, ocupe o asfalto e pressione, assim como aconteceu em junho de 2013, o Congresso Nacional para restabelecer o que é consagrado em 192 dos 193 países filiados à ONU, que é prisão, no máximo, quando não em primeira instância, em segunda. Primeira instância já está valendo, né, Prisco? Senão, para que serve o trabalho do juiz depois do E aqui desembargador? no Brasil é segunda. Só que agora eles querem quarta instância. Só na quarta instância? O Superior Tribunal é terceira, tem que ter todos os recursos até o Supremo. Aí prescreve. E não acontece nada. A impressão que eu tenho é que o Supremo Tribunal Federal ele não segue a lei, ele muda a lei, ele cria a regra. Porque é o seguinte, quando querem, prisão em segunda instância. Aí deixam de querer, tira a prisão em segunda Agora, instância. tem que ficar, eles mudam a lei. Tem que ficar claro uma coisa. coisa. Eles não seguem a lei. Lula da Silva continua condenado. A anulação da sua condenação não aconteceu, não. Ele continua condenado, só está em liberdade por mudança do Supremo Tribunal Federal. E inelegível, Prisco? E continua inelegível. Só com a anulação da sua condenação que ele volta a restabelecer a sua condição de disputar eleições. E aí, me parece que seria muito atrevimento e muita petulância o Supremo chegar a esse ponto, porque aí a população acho que reage.